O ano era 1860. O Brasil imperial, em suas terras férteis, respirava o aroma amargo do café e o suor da escravidão. Ricardo de Albuquerque, um homem de 30 e poucos anos, viúvo recente e com coração ainda em luto, sentia o peso de sua fazenda, Aurora, como um fardo pesado sobre os ombros. A morte de sua esposa, Cecília, levará consigo não apenas a alegria de seu lar, mas também a ordem que ele tanto prezava. A casa, antes vibrante com a presença dela, agora ecoava um silêncio opressor, e os serviços domésticos, antes impecáveis, começavam a desandar. Foi por essa razão, e apenas por essa razão, que Ricardo se viu no mercado de escravos da cidade, um lugar que ele detestava, mas que considerava um mal necessário para manter a produtividade de sua propriedade. O ar no mercado era denso, impregnado de cheiro de suor, poeira e desespero. Homens, mulheres e crianças eram exibidos como mercadorias, seus corpos examinados, suas vidas reduzidas a um preço. Ricardo, com seu semblante sério e sua postura altiva, tentava manter a distância emocional, a barreira que o protegia da crueldade daquele comércio. Ele buscava uma mulher forte, saudável e, acima de tudo, obediente, que pudesse restaurar a ordem em sua casa. Seus olhos, no entanto, foram atraídos por uma figura esguia, de pele escura como a noite e olhos que pareciam carregar a sabedoria de 1000 anos. Ela estava de pé, ereta, apesar das correntes que prendiam seus pulsos e tornozelos, seu olhar fixo no horizonte, desafiador, sem um pingo de submissão. Era a Isabel. Isabel não era como as outras. Não chorava, não implorava, não abaixava a cabeça. Havia nela uma dignidade inabalável, uma força silenciosa que intrigou Ricardo. Ela havia sido capturada em sua terra natal, na África, e trazida à força para o Brasil, um destino cruel que a havia arrancado de sua família e de sua cultura. Mas, mesmo diante de tanta adversidade, ela se recusava a ser quebrada. Quando o leiloeiro a apresentou, descrevendo suas qualidades como se falasse de um animal, Ricardo sentiu um incômodo, uma pontada de algo que ele não conseguia identificar. Ele deu seu lance, não por impulso, mas por uma estranha convicção de que aquela mulher, com seu olhar desafiador, traria a ordem que ele tanto buscava. Ele a comprou por um preço considerável, mais do que o habitual para uma escrava doméstica, mas algo em seu olhar lhe dizia que valeria a pena. A viagem de volta à fazenda foi silenciosa. Isabel, sentada na carroça, mantinha o mesmo olhar distante, sem demonstrar medo ou curiosidade. Ricardo, por sua vez, sentia-se estranhamente perturbado. A imagem de seus olhos altivos o perseguia, questionando a facilidade com que ele havia participado daquele comércio desumano. Ao chegarem à fazenda Aurora, Isabel foi apresentada aos outros escravos e às suas novas tarefas. Ela seria responsável pela cozinha e pela limpeza da casa grande, funções que exigiam destreza e organização. Ricardo, com sua voz firme, estabeleceu as regras, esperando a submissão que ele estava acostumado a ver. Mas Isabel apenas assentiu, seus olhos ainda carregados de um desafio silencioso, uma chama que se recusava a apagar. Os primeiros dias foram de observação mútua. Ricardo, acostumado à obediência cega, notava a eficiência e a inteligência de Isabel. Ela aprendia rapidamente, executava suas tarefas com precisão e, por vezes, até sugeria melhorias, algo incomum para uma escrava. Ele a flagrava observando os livros em sua biblioteca, com um olhar de curiosidade que o intrigava. Pequenos gestos de humanidade começaram a surgir. Ricardo, por vezes, permitia que ela descansasse um pouco mais, ou elogiava discretamente seu trabalho na cozinha, algo que ele nunca havia feito com os outros escravos. Ele sentia uma estranha necessidade de se justificar, de mostrar a ela que ele não era como os outros senhores, que havia nele uma centelha de humanidade. Isabel, por sua vez, começava a enxergar em Ricardo um homem diferente. Ele não era cruel como outros senhores que ela conhecera. Havia nele uma melancolia, uma solidão que ela reconhecia. Ela percebia os conflitos em seu olhar, a luta entre o que a sociedade esperava dele e o que seu coração parecia sussurrar. Ela continuava a manter sua dignidade, a não se curvar, mas a barreira de desconfiança começava a ceder, lentamente, como uma rocha desgastada pela água. Ela via nele um vislumbre de algo que ela havia perdido: a humanidade. Uma noite, Ricardo, incapaz de dormir, caminhava pelos corredores da casa grande. O silêncio era quebrado apenas pelo crepitar da lareira.
Ao passar pela cozinha, ouviu uma melodia suave, uma canção em uma língua que ele não compreendia, mas que o tocou profundamente. Era Isabel, sentada no chão, cantando baixinho, seus olhos fechados, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A melodia era triste, mas carregada de uma beleza ancestral, uma ode à saudade e à esperança. Ricardo parou, escondido nas sombras, observando-a. Ele sentiu uma emoção que há muito não sentia, um arrepio na espinha, um nó na garganta. Aquela canção, aquela voz, aquela mulher, despertaram nele algo que ele pensava estar morto, a capacidade de sentir. Ele percebeu que Isabel não era apenas uma escrava, uma propriedade. Ela era um ser humano, com sentimentos, com uma história, com uma alma. E, naquele momento, ele começou a questionar a moralidade da escravidão e seus próprios sentimentos por aquela mulher que havia chegado para fazer seus serviços, mas que estava, sem que ele percebesse, desvendando seu coração. O gancho estava lançado. O destino de Ricardo e Isabel estava prestes a se entrelaçar de uma forma que desafiaria todas as convenções sociais e as leis da época. O som da canção de Isabel ecoou na mente de Ricardo por dias. Aquela melodia, carregada de uma dor ancestral e de uma beleza indomável, havia quebrado as barreiras que ele havia construído em torno de seu coração. Ele começou a vê-la não mais como uma propriedade, mas como uma mulher, um ser humano com uma alma vibrante e uma história complexa. A convivência diária na fazenda Aurora, que antes era apenas uma rotina de trabalho e ordens, transformou-se em um palco para um despertar lento e perigoso. Ricardo, que sempre fora um homem reservado e distante, começou a buscar a presença de Isabel, a prolongar as conversas sobre as tarefas da casa, a observar seus movimentos com uma atenção que ia além da supervisão de um senhor. Isabel, por sua vez, percebia a mudança no olhar de Ricardo. A frieza inicial havia dado lugar a uma curiosidade, a um respeito que ela não esperava encontrar em um homem branco, ainda mais em um senhor de escravos. Ela havia conhecido a crueldade e a desumanização em sua forma mais brutal, e a gentileza de Ricardo, por menor que fosse, era um bálsamo para sua alma ferida. Ela começou a compartilhar com ele seus conhecimentos sobre ervas e curas, saberes ancestrais que ela havia trazido de sua terra natal. Ricardo, um homem de ciência e razão, ouvia-a com fascínio, percebendo a profundidade de sua sabedoria, a conexão dela com a natureza, algo que ele, em seu mundo de livros e fazendas, havia esquecido. Os momentos de troca tornaram-se mais frequentes e mais íntimos. Ricardo, sob o pretexto de discutir os afazeres da fazenda, passava horas na cozinha, observando Isabel trabalhar, ouvindo suas histórias sobre a África, sobre sua família, sobre os sonhos que ela havia perdido. Ele começou a protegê-la de outros escravos, que por vezes a invejavam pela atenção que recebia do senhor, e até mesmo de seus capatazes, que viam com desconfiança a relação incomum entre eles. Um dia, Ricardo a flagrou lendo um livro de poesias que ele havia deixado sobre a mesa. Seus olhos brilhavam com uma sede de conhecimento que o comoveu. Foi então que ele tomou uma decisão arriscada, um ato de rebeldia contra as normas da época. Ele a ensinaria a ler e escrever em segredo. As aulas aconteciam à noite, na biblioteca de Ricardo, sob a luz bruxuleante de uma lamparina. Isabel, com sua inteligência aguçada, aprendia rapidamente, absorvendo cada palavra, cada letra, como uma esponja. Ricardo sentia um prazer indescritível em compartilhar seu conhecimento com ela, em ver o brilho em seus olhos, a sede de liberdade que a leitura e a escrita representavam. Naqueles momentos, as barreiras sociais desapareciam, e eles eram apenas dois seres humanos, conectados pela paixão pelo saber e por uma atração que crescia a cada dia, um amor proibido que desafiava todas as convenções. Os toques acidentais, os olhares demorados, os sussurros trocados, tudo indicava que o amor estava florescendo, um sentimento perigoso e avassalador. Os dilemas morais de Ricardo se intensificavam. Ele se via dividido entre as expectativas da sociedade, que o via como um senhor de escravos, e seus sentimentos por Isabel, que o levavam a questionar a própria moralidade da escravidão. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, que aquele amor poderia custar-lhe tudo, sua reputação, sua fortuna, sua liberdade. Mas ele não conseguia mais negar o que sentia. Isabel havia se tornado a luz em sua vida, a melodia que havia preenchido o vazio deixado pela morte de Cecília. Ela era prova de que a vida ainda podia ter cor, que o amor ainda podia florescer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas o amor proibido não passaria despercebido por muito tempo.
O coronel Almeida, vizinho e amigo de Ricardo, um homem de princípios rígidos e de uma moralidade questionável, começou a desconfiar da relação incomum entre Ricardo e Isabel. Ele era um defensor ferrenho da escravidão, um homem que via os escravos como meras propriedades, sem alma, sem sentimentos. Ele observava Ricardo com um olhar de desconfiança, fazendo comentários insinuantes sobre a conduta do amigo e a ousadia de Isabel. Ricardo, meu caro, ele disse um dia, com um sorriso falso, sua escrava parece ter muita liberdade. Cuidado para não confundir as coisas. Escravos são escravos, e senhores são senhores. As palavras do coronel Almeida eram um aviso, uma ameaça velada que Ricardo não podia ignorar. Ele sabia que estava em perigo, que seu amor por Isabel poderia ter consequências devastadoras. Uma noite, sob a luz prateada da lua, Ricardo e Isabel estavam na varanda da casa grande, observando as estrelas. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo sussurro do vento. Ricardo, incapaz de conter seus sentimentos, tomou a mão de Isabel, e seus olhos se encontraram. Naquele momento, as barreiras sociais desapareceram, e eles eram apenas um homem e uma mulher, unidos por um amor proibido, mas verdadeiro. Ele a beijou, um beijo roubado, carregado de paixão e desespero. Isabel correspondeu ao beijo com a mesma intensidade, suas lágrimas se misturando às dele. Eles sabiam que estavam em perigo, que aquele amor poderia custar-lhes a vida, mas não conseguiam mais negar o que sentem. O beijo selou o amor proibido, um amor que desafiaria todas as convenções sociais e as leis da época. A ameaça do coronel Almeida se tornou mais presente, com ele fazendo comentários insinuantes sobre a conduta de Ricardo e a ousadia de Isabel. O destino de Ricardo e Isabel estava selado, e a tempestade estava prestes a se abater sobre eles. O amor entre Ricardo e Isabel florescia em segredo, um jardim proibido em meio ao deserto da escravidão. Cada olhar trocado, cada toque disfarçado, cada palavra sussurrada era um ato de rebeldia, uma semente de esperança plantada em solo árido. Ricardo, antes um homem de rotinas e convenções, via-se transformado. A melancolia que o acompanhava desde a morte de Cecília começava a se dissipar, substituída por uma paixão avassaladora e um senso de propósito que ele jamais imaginara. Ele passava horas na biblioteca, não mais para se refugiar em livros, mas para encontrar formas de proteger Isabel, de entender seu mundo, de desvendar os mistérios de sua cultura. Ele lia sobre a África, sobre os costumes e as crenças dos povos de onde Isabel havia sido arrancada, buscando uma conexão mais profunda com a mulher que havia roubado seu coração. Isabel, por sua vez, sentia-se renascer. O olhar de Ricardo, antes apenas o de um senhor, agora era o de um homem que a valorizava, que a amava. Ela, que havia conhecido apenas a dor e a desumanização, descobria a doçura do afeto, a força do respeito mútuo. As aulas secretas de leitura e escrita tornaram-se o ponto alto de seus dias. Naquelas noites, sob a luz fraca da lamparina, eles não eram senhor e escrava, mas alunos e professores, amantes e cúmplices. Isabel devorava cada palavra, cada frase, percebendo que o conhecimento era a chave para a liberdade, uma arma poderosa contra a ignorância e o preconceito. Ricardo, ao vê-la progredir, sentia um orgulho imenso, uma alegria que superava qualquer medo das consequências. Mas o mundo exterior era implacável. O coronel Almeida, com sua perspicácia cruel, notava mudança em Ricardo. O semblante antes austero agora exibia uma leveza, um brilho nos olhos que não passava despercebido. Ele observava Isabel com uma atenção redobrada, seus olhos pequenos e astutos farejando a transgressão. Em suas visitas à fazenda Aurora, ele fazia questão de humilhar Isabel, de tratá-la com desdém, de lembrá-la de sua condição de escrava. Ricardo, a princípio, tentava disfarçar, a proteger Isabel com sutilezas, mas a cada provocação do coronel, a raiva fervia em seu peito. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, que o segredo deles estava por um fio. Um dia, o coronel Almeida, em um jantar na fazenda de Ricardo, fez um comentário particularmente cruel sobre a inteligência dos negros, insinuando que eles eram incapazes de aprender. Ricardo, incapaz de se conter, rebateu com veemência, defendendo a capacidade intelectual de Isabel, sem mencioná-la diretamente. O coronel Almeida, com um sorriso sarcástico, percebeu a defesa apaixonada de Ricardo e lançou um olhar significativo para Isabel, que servia à mesa. Naquele momento, Ricardo soube que havia se exposto,
que o coronel havia desvendado seu segredo. A tensão no ar era palpável, e Isabel, com sua sensibilidade aguçada, sentiu o perigo iminente. O amor, que antes era um refúgio, agora se tornava um campo de batalha. Ricardo e Isabel sabiam que precisavam agir. O beijo roubado na varanda, o toque de suas mãos, as palavras de amor sussurradas, tudo havia selado um destino que desafiava as leis e as convenções. Eles eram amantes em um mundo que não permitia tal união, e a cada dia que passava, o perigo aumentava. Ricardo, em suas noites insones, planejava. Ele pensava em fugir com Isabel, em levá-la para longe, para um lugar onde pudessem viver seu amor em liberdade. Mas ele sabia que a fuga era perigosa, que as chances de serem capturados eram grandes. Ele precisava de um plano que garantisse a liberdade de Isabel, não apenas a fuga. Ele precisava de aliados, de pessoas que acreditassem em seu amor e em sua causa. A tempestade estava se formando no horizonte, e Ricardo e Isabel estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. A denúncia do coronel Almeida caiu como uma bomba na vida de Ricardo. A fazenda Aurora, antes um refúgio de amor e esperança, transformou-se em um palco de intrigas e perseguições. Os capangas do coronel Almeida, com sua presença ostensiva, tornaram a vida de Isabel um inferno. Ela era constantemente vigiada, humilhada, ameaçada. Mas, em meio a todo o sofrimento, ela se mantinha firme, inspirada pelo amor de Ricardo e pela promessa de liberdade. Ela sabia que a luta era difícil, mas a esperança em seu coração era inabalável. Ricardo, por sua vez, sentia o peso da sociedade sobre seus ombros. Seus antigos amigos o evitavam, seus vizinhos o olhavam com desconfiança, e a ameaça de perder tudo o que possuía era constante. Foi nesse momento de desespero que Dona Eulália e Padre Francisco se tornaram seus pilares. Dona Eulália, com sua sabedoria e sua fé inabalável, o aconselhava a não desistir, a lutar pelo que ele acreditava. Ricardo, meu sobrinho, ela disse, com a voz suave, o amor é um dom de Deus. E a liberdade é um direito de todos. Não se curve diante da injustiça. Padre Francisco, com sua visão progressista e sua paixão pela justiça social, o apresentou ao Dr. Tavares, um advogado abolicionista renomado, conhecido por sua coragem e sua dedicação à causa dos escravos. Dr. Tavares, ao ouvir a história de Ricardo e Isabel, aceitou o caso com entusiasmo, vendo nele a oportunidade de lutar contra a escravidão e de defender a dignidade humana. A luta pela liberdade de Isabel se tornou uma batalha legal e social. Dr. Tavares, com sua eloquência e sua paixão, defendeu Ricardo e Isabel em um tribunal lotado. Ele argumentou que o amor não podia ser aprisionado, que a dignidade humana não podia ser comprada ou vendida. Ricardo, em um discurso emocionante, falou sobre seu amor por Isabel, sobre a inteligência e a humanidade dela, sobre a injustiça da escravidão. Isabel, com sua presença digna e seu olhar desafiador, inspirou a todos que a viam. A comunidade se dividiu, alguns o apoiaram, outros o condenaram, mas a semente da dúvida havia sido plantada. A tensão aumentou, e a vida de Ricardo e Isabel estava em risco. O coronel Almeida, furioso com a ousadia de Ricardo, prometeu vingança, e a ameaça de violência pairava no ar. O coronel Almeida, em sua fúria, usou sua influência para dificultar a alforria de Isabel. Ele subornou juízes, intimidou testemunhas, espalhou rumores maldosos. O preço da alforria de Isabel, que já era exorbitante, foi aumentado ainda mais, tornando a tarefa de Ricardo quase impossível. Ele vendeu parte de suas terras, suas joias de família, seus bens mais preciosos, mas ainda não era o suficiente. O tempo estava se esgotando, e a esperança diminuía. Isabel, vendo o sofrimento de Ricardo, pediu-lhe para desistir, para não perder tudo por ela. Ricardo, ela disse, com a voz embargada, não quero que você perca tudo por mim. Eu aceito meu destino. Mas Ricardo se recusou a desistir. Não, Isabel, ele respondeu, com a voz firme, eu lutarei por você até o fim. Você merece ser livre. A determinação de Ricardo era inabalável, e ele estava disposto a pagar qualquer preço pela liberdade de Isabel. Em um momento de grande perigo, quando Isabel estava prestes a ser levada para ser vendida em outra província, um antigo amigo de Ricardo, o barão de Vasconcelos, interveio. O barão, um homem influente e poderoso, a quem Ricardo havia ajudado no passado em um momento de dificuldade,
soube da situação e, movido pela gratidão e pela amizade, usou sua influência para garantir a alforria de Isabel. Ele pagou o preço exorbitante exigido pelo coronel Almeida, e com um documento assinado pelo imperador, declarou Isabel uma mulher livre. A liberdade foi conquistada, mas a um alto preço. Ricardo perdeu grande parte de sua fortuna, suas terras foram reduzidas, e sua reputação foi manchada. Mas ele ganhou o amor e a dignidade de Isabel, um tesouro que valia mais do que qualquer riqueza material. A redenção de Ricardo não veio através da fortuna, mas através do amor e da coragem de lutar por aquilo que ele acreditava. A luta pela liberdade havia chegado ao fim, mas a jornada de Ricardo e Isabel estava apenas começando. A denúncia do coronel Almeida caiu como uma bomba na vida de Ricardo. A fazenda Aurora, antes um refúgio de amor e esperança, transformou-se em um palco de intrigas e perseguições. Os capangas do coronel Almeida, com sua presença ostensiva, tornaram a vida de Isabel um inferno. Ela era constantemente vigiada, humilhada, ameaçada. Mas, em meio a todo o sofrimento, ela se mantinha firme, inspirada pelo amor de Ricardo e pela promessa de liberdade. Ela sabia que a luta era difícil, mas a esperança em seu coração era inabalável. Ricardo, por sua vez, sentia o peso da sociedade sobre seus ombros. Seus antigos amigos o evitavam, seus vizinhos o olhavam com desconfiança, e a ameaça de perder tudo o que possuía era constante. Foi nesse momento de desespero que Dona Eulália e Padre Francisco se tornaram seus pilares. Dona Eulália, com sua sabedoria e sua fé inabalável, o aconselhava a não desistir, a lutar pelo que ele acreditava. Ricardo, meu sobrinho, ela disse, com a voz suave, o amor é um dom de Deus. E a liberdade é um direito de todos. Não se curve diante da injustiça. Padre Francisco, com sua visão progressista e sua paixão pela justiça social, o apresentou ao Dr. Tavares, um advogado abolicionista renomado, conhecido por sua coragem e sua dedicação à causa dos escravos. Dr. Tavares, ao ouvir a história de Ricardo e Isabel, aceitou o caso com entusiasmo, vendo nele a oportunidade de lutar contra a escravidão e de defender a dignidade humana. A luta pela liberdade de Isabel se tornou uma batalha legal e social. Dr. Tavares, com sua eloquência e sua paixão, defendeu Ricardo e Isabel em um tribunal lotado. Ele argumentou que o amor não podia ser aprisionado, que a dignidade humana não podia ser comprada ou vendida. Ricardo, em um discurso emocionante, falou sobre seu amor por Isabel, sobre a inteligência e a humanidade dela, sobre a injustiça da escravidão. Isabel, com sua presença digna e seu olhar desafiador, inspirou a todos que a viam. A comunidade se dividiu, alguns o apoiaram, outros o condenaram, mas a semente da dúvida havia sido plantada. A tensão aumentou, e a vida de Ricardo e Isabel estava em risco. O coronel Almeida, furioso com a ousadia de Ricardo, prometeu vingança, e a ameaça de violência pairava no ar. O coronel Almeida, em sua fúria, usou sua influência para dificultar a alforria de Isabel. Ele subornou juízes, intimidou testemunhas, espalhou rumores maldosos. O preço da alforria de Isabel, que já era exorbitante, foi aumentado ainda mais, tornando a tarefa de Ricardo quase impossível. Ele vendeu parte de suas terras, suas joias de família, seus bens mais preciosos, mas ainda não era o suficiente. O tempo estava se esgotando, e a esperança diminuía. Isabel, vendo o sofrimento de Ricardo, pediu-lhe para desistir, para não perder tudo por ela. Ricardo, ela disse, com a voz embargada, não quero que você perca tudo por mim. Eu aceito o meu destino. Mas Ricardo se recusou a desistir. Não, Isabel, ele respondeu, com a voz firme, eu lutarei por você até o fim. Você merece ser livre. A determinação de Ricardo era inabalável, e ele estava disposto a pagar qualquer preço pela liberdade de Isabel. Em um momento de grande perigo, quando Isabel estava prestes a ser levada para ser vendida em outra província, um antigo amigo de Ricardo, o barão de Vasconcelos, interveio. O barão, um homem influente e poderoso, a quem Ricardo havia ajudado no passado em um momento de dificuldade, soube da situação e, movido pela gratidão e pela amizade, usou sua influência para garantir a alforria de Isabel. Ele pagou o preço exorbitante exigido pelo coronel Almeida, e com um documento assinado pelo imperador, declarou Isabel uma mulher livre. A liberdade foi conquistada, mas a um alto preço. Ricardo perdeu grande parte de sua fortuna, suas terras foram reduzidas,
e sua reputação foi manchada. Mas ele ganhou o amor e a dignidade de Isabel, um tesouro que valia mais do que qualquer riqueza material. A redenção de Ricardo não veio através da fortuna, mas através do amor e da coragem de lutar por aquilo que ele acreditava. A luta pela liberdade havia chegado ao fim, mas a jornada de Ricardo e Isabel estava apenas começando. A liberdade de Isabel foi um marco, mas não o fim das provações. A sociedade, ainda arraigada em seus preconceitos, não aceitava facilmente a união de um ex-senhor com uma ex-escrava. Ricardo e Isabel enfrentaram o ostracismo, a maledicência e a hostilidade de muitos. O coronel Almeida, embora derrotado legalmente, continuou a espalhar calúnias e a incitar o ódio contra eles. A fazenda Aurora, que antes prosperava, agora lutava para se manter. Ricardo, com seus recursos financeiros drasticamente reduzidos, teve que se reinventar. Ele não era mais o rico fazendeiro, mas um homem que havia escolhido o amor e a justiça acima de tudo. Isabel, agora livre, dedicou-se a reconstruir sua vida e a ajudar seus irmãos de cativeiro. Ela e Ricardo transformaram a fazenda Aurora em um refúgio para ex-escravos, um lugar onde eles podiam encontrar abrigo, trabalho e esperança. Ricardo, antes um senhor de escravos, tornou-se um abolicionista ativo, usando sua voz e sua influência para lutar contra a escravidão e defender os direitos dos libertos. Ele viajava por todo o império, proferindo discursos apaixonados, denunciando as injustiças e inspirando outros a se juntarem à causa abolicionista. Isabel, com seus conhecimentos ancestrais, tornou-se uma curandeira respeitada na comunidade, ajudando a todos, sem distinção de cor ou origem. Ela ensinava as crianças, compartilhava suas histórias, e se tornou um símbolo de resistência e esperança. A vida de Ricardo e Isabel era um testemunho vivo de que o amor verdadeiro pode transcender as barreiras mais intransponíveis. Eles construíram uma família, tiveram filhos que cresceram em um ambiente de amor, igualdade e respeito. Seus filhos, educados por ambos, aprenderam a valorizar a dignidade humana acima de qualquer status social. A fazenda Aurora, antes um símbolo de opressão, floresceu como um exemplo de trabalho livre e justo, um farol de esperança em um país ainda mergulhado na escuridão da escravidão. Ricardo e Isabel, juntos, enfrentaram as adversidades, superaram os preconceitos e construíram um legado de amor e liberdade que inspirou a muitos. O coronel Almeida, por outro lado, viu sua fortuna e sua influência diminuírem com o tempo. Sua amargura e seu ódio o consumiram, e ele morreu sozinho, sem o respeito de ninguém. A justiça, embora tardia, havia chegado. Ricardo e Isabel, com sua coragem e sua fé, provaram que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar vidas e de mudar o curso da história. A redenção de Ricardo não foi apenas pessoal, mas social. Ele havia se libertado das amarras do preconceito e da injustiça, e havia ajudado a libertar outros. A história dele se tornou um hino à liberdade, um conto da alma que ecoava a verdade de que a dignidade humana é inalienável, e que o amor, em sua essência mais pura, é a maior revolução. A liberdade de Isabel foi um marco, mas não o fim das provações. A sociedade, ainda arraigada em seus preconceitos, não aceitava facilmente a união de um ex-senhor com uma ex-escrava. Ricardo e Isabel enfrentaram o ostracismo, a maledicência e a hostilidade de muitos. O coronel Almeida, embora derrotado legalmente, continuou a espalhar calúnias e a incitar o ódio contra eles. A fazenda Aurora, que antes prosperava, agora lutava para se manter. Ricardo, com seus recursos financeiros drasticamente reduzidos, teve que se reinventar. Ele não era mais o rico fazendeiro, mas um homem que havia escolhido o amor e a justiça acima de tudo. Isabel, agora livre, dedicou-se a reconstruir sua vida e a ajudar seus irmãos de cativeiro. Ela e Ricardo transformaram a fazenda Aurora em um refúgio para ex-escravos, um lugar onde eles podiam encontrar abrigo, trabalho e esperança. Ricardo, antes um senhor de escravos, tornou-se um abolicionista ativo, usando sua voz e sua influência para lutar contra a escravidão e defender os direitos dos libertos. Ele viajava por todo o império, proferindo discursos apaixonados, denunciando as injustiças e inspirando outros a se juntarem à causa abolicionista. Isabel, com seus conhecimentos ancestrais, tornou-se uma curandeira respeitada na comunidade, ajudando a todos, sem distinção de cor ou origem. Ela ensinava as crianças, compartilhava suas histórias, e se tornou um símbolo de resistência e esperança.
A vida de Ricardo e Isabel era um testemunho vivo de que o amor verdadeiro pode transcender as barreiras mais intransponíveis. Eles construíram uma família, tiveram filhos que cresceram em um ambiente de amor, igualdade e respeito. Seus filhos, educados por ambos, aprenderam a valorizar a dignidade humana acima de qualquer status social. A Fazenda Aurora, antes um símbolo de opressão, floresceu como um exemplo de trabalho livre e justo, um farol de esperança em um país ainda mergulhado na escuridão da escravidão. Ricardo e Isabel, juntos, enfrentaram as adversidades, superaram os preconceitos e construíram um legado de amor e liberdade que inspirou a muitos. O coronel Almeida, por outro lado, viu sua fortuna e sua influência diminuírem com o tempo. Sua amargura e seu ódio consumiram, e ele morreu sozinho, sem o respeito de ninguém. A justiça, embora tardia, havia chegado. Ricardo e Isabel, com sua coragem e sua fé, provaram que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar vidas e de mudar o curso da história. A redenção de Ricardo não foi apenas pessoal, mas social. Ele havia se libertado das amarras do preconceito e da injustiça, e havia ajudado a libertar outros. A história dele se tornou um hino à liberdade, um conto da alma que ecoava a verdade de que a dignidade humana é inalienável, e que o amor, em sua essência mais pura, é a maior revolução. Os anos se transformaram em décadas, e a história de Ricardo e Isabel, antes sussurrada em segredo, tornou-se um conto reverenciado, um pilar da memória coletiva. A Fazenda Aurora, agora um próspero centro de agricultura livre e educação, era um monumento vivo ao amor e à resistência. Seus filhos e netos, homens e mulheres de fibra, carregavam o nome de Albuquerque com orgulho, não pela fortuna ou pelo status, mas pelo legado de justiça e compaixão que seus pais e avós haviam construído. Eles se tornaram líderes em suas comunidades, advogados, médicos, professores, todos imbuídos do mesmo espírito abolicionista e humanitário. Isabel, com seus cabelos brancos e seu olhar ainda vibrante, era a matriarca, a guardiã das histórias, a voz da sabedoria ancestral. Ela contava aos seus bisnetos as lendas de sua terra natal, as canções de sua infância, as lutas e as vitórias de sua vida. Ricardo, ao seu lado, com a mão enrugada sobre a dela, sorria, um sorriso que expressava a plenitude de uma vida bem vivida, de um amor que havia desafiado o impossível. Ele havia encontrado em Isabel não apenas uma companheira, mas uma alma gêmea, uma parceira na construção de um mundo mais justo e humano. A história deles era prova de que o amor, quando verdadeiro, é capaz de derrubar muralhas, de quebrar correntes e de transformar corações. O legado de Ricardo e Isabel não se limitava à sua família ou à sua fazenda. Ele se espalhou por todo o Brasil, inspirando outros a lutar pela liberdade e pela igualdade. A clínica de Isabel, que ela havia fundado com seus conhecimentos de curandeira, tornou-se um centro de saúde e bem-estar para todos, um lugar onde a medicina tradicional e a sabedoria ancestral se uniam para curar o corpo e a alma. Ricardo, com sua eloquência e sua paixão, continuou a ser uma voz ativa no movimento abolicionista, testemunhando a Lei Áurea em 1888, um momento de triunfo que ele havia sonhado por toda a vida. Ele viu o fim da escravidão, mas sabia que a luta pela igualdade e pela justiça ainda estava longe de terminar. E assim, a história de Ricardo e Isabel, o senhor que comprou uma escrava e se apaixonou por ela, tornou-se um conto da alma, uma lenda que ecoava a verdade de que o amor verdadeiro transcende barreiras sociais e preconceitos. Um legado que ensinava que a liberdade e a dignidade humana são valores inalienáveis, e que, mesmo nas épocas mais sombrias, a luz da compaixão e da justiça pode brilhar, transformando vidas e inspirando gerações. A voz do narrador finaliza, com uma reflexão sobre o legado da escravidão no Brasil, a importância de lembrar o passado para construir um futuro mais justo e humano, e a mensagem atemporal de que o amor, em sua essência mais pura, é a maior revolução. A história de Ricardo e Isabel é um lembrete poderoso de que a humanidade reside na capacidade de amar, de perdoar e de lutar por um mundo onde todos possam ser livres para viver com dignidade e amor, independentemente de sua origem ou cor da pele. É um conto que ressoa com a esperança de que, mesmo após as maiores injustiças, a redenção é possível, e que o amor, em sua forma mais pura, é a força mais poderosa do universo. Obrigado por ficar conosco até o final da história. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar sua curtida no vídeo e comentar de qual cidade está assistindo.